boa tarde a todos e a todas. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Solicito, havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, iniciamos trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é de Provérbios, capítulo 1, versículos 7 a 9. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe, porque serão como diademas grandiosas para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Solicito agora que a senhora faça a leitura do expediente. Sessão do dia 22 de 8 de 2023. Expediente. Projeto de lei PL 76/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimentos 518, 519 e 520/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicações 419 e 420, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes. Secretaria-Geral, gostaria de justificar a ausência do vereador Márcio Darós da Luz da sessão ordinária do dia 22 de agosto de 2023, conforme artigo 99, a linha B. Atenciosamente, Maria Goretti, assessora parlamentar. Passamos agora para o horário político. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Presidente, tendo em vista as várias dúvidas em relação ao requerimento de sessão especial de ontem, eu quero solicitar que seja retirado de tramitação o requerimento 513, e eu refiz ele, mas tirando a ideia de conjuntamente com o Morro da Fumaça. Será só nossa daí. Será atendido de plano, vereador Nicola. Questão de ordem cedida ao líder do governo, vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, eu gostaria que fosse Foi de ontem. adiado o projeto PE 84 para segunda-feira. Em votação, pedido do líder do governo do adiamento do PE 84. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Juarez de Jesus dos Santos. Eu solicito o envio de voto de pesar à família por motivo do falecimento do senhor Darcy Frasson Búrigo no dia de hoje. Será atendido o vereador de plano. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosengue da Silva. Eu gostaria que tirasse da pauta de hoje o requerimento 518. Será atendido de plano, vereador. Com a palavra, o vereador Zairo José Casagrande. Declina com a palavra, vereador Júlio César Kamiski. Declina com a palavra, vereador Manuel Rosengue. Declina com a palavra, vereador Valmir D'Augostinho. Senhor presidente, nobres vereadores, a todos que nos acompanham esta noite, que bom estar aqui na Casa do Povo. Eu queria hoje fazer um relato, que a semana passada estive na Casan, lá no shopping Della Justina, e onde a gente vê lá o atendimento ao cidadão de Criciúma, um atendimento de má qualidade. Dos cinco clichês que tinha lá, só 2 em atendimento. Então, Aqui também eu achei. boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, a todos que nos acompanham esta noite. Quero hoje fazer um comentário com referência à Casan,
que ela mudou-se as suas instalações para atendimento ao público da cidade de Criciúma, lá no shopping dela Justina. Estive lá semana passada também para o encaminhamento de uma água de um amigo meu, e se percebe lá que lá o atendimento não é um local adequado para que possamos atender a população de Criciúma. Para ter uma ideia, dos 5 guichês que tinha lá, abriu às 10 horas, só tinha 2 atendimentos. Tinha mais de 40 pessoas, e onde lá aquelas pessoas que mais precisam dos bairros da nossa cidade, dos bairros mais carentes, chegando lá, muitos deles com o carro tem que pagar também estacionamento, que muitas vezes cortaram a água por não ter o valor para poder pagar, ainda chegaram tem que pagar estacionamento e acompanhar uma fila daquela muito grande. Então, esse é o meu comentário. Eu gostaria que a Casan, olha, realmente poderia fazer até uma moção de repúdio, porque o atendimento lá não é para o cidadão comum da nossa cidade, ele é um atendimento, quem sabe, para empresários, porque num shopping, isso aí deveria estar instalação, com certeza, no terminal urbano da nossa cidade, onde o cidadão pode chegar com mais tranquilidade. Então, essa minha fala, eu gostaria que, se pudesse ter a comissão de obras, acho que fazer uma visita para ver que de forma estamos atendendo a todos os municípios de Criciúma. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daniel Frederico Antunes, declina. Com a palavra o vereador Antônio Manuel, declina. Com a palavra o vereador Dailton Feuser, declina. Com a palavra a vereadora Giovana Benedetti Zanetti, declina. A palavra o vereador Fausto Nicola Martins, declina. A palavra a vereadora Roseli de Luca Pisolo, declina. Com a palavra o vereador Juarez de Jesus dos Santos. Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste de forma presencial e através das redes sociais. Eu subo aqui para ir de encontro à sua fala, vereador Miri. Eu já estive nessa tribuna falando e cobrando essa situação do atendimento da Casan no Dela Justina, porque realmente é um absurdo, não tem como. Tantos locais com estacionamento, com acessibilidade, dentro do shopping. Aí o cidadão está lá, uma pessoa simples, tem que entrar lá, está lá no horário de trabalho, dar uma saidinha para ir lá para poder pedir uma religação da água. Aí dentro do shopping, aí encontra lá, o cara é um pintor, é um cidadão comum que está lá trabalhando, de repente está com a roupinha, aí entra lá dentro do shopping, todo desajeitado. Desculpa, não é um lugar adequado para fazer atendimento. Eu não queria saber, eu acho que fazer um requerimento para saber de quem é as salas, né, que estão lá no Dela Justina, que a Casan está alocando, porque não dá para entender. Tantos locais. E está ali, daquela maneira. Então, parabéns, vereador Miri. Eu acho que a gente tem que ir para cima mesmo. Fica essa pauta aí para a nossa comissão de obras, quem sabe fazer uma visitinha lá. Com a palavra, vereador Salésio Lima, declina. Com a palavra, José Paulo Ferrarese. Cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público presente, a todos que nos acompanham também pelas redes sociais. Vereadores e população da nossa cidade, no dia de ontem veio o secretário Vaguinho, secretário de Finanças do município, Celito Cardoso, na nossa comissão de fiscalização, e tivemos a oportunidade de perguntar como estava a licitação de castração de animais aqui na nossa cidade. Segundo o Vaguinho, já tem 3 clínicas cadastradas e a população pode procurar o bem-estar animal, entrar em contato com o bem-estar animal, com Christopher, entrar em contato para poder solicitar a castração aos seus animais, as pessoas que são carentes da nossa cidade, que estão dentro, né, do perfil, e vai ser ampliado
esse número aí de clínicas, ser ampliado o número de castração. Então, ficamos felizes porque percebemos aí, falei nessa tribuna há poucos dias, que a gente vê muitos animais soltos aqui na nossa cidade, nas ruas. Isso traz problemas para a nossa cidade, é mais animais soltos, porque se não houver a castração, é mais animais nas ruas da nossa cidade. Então, perceba aí que há um avanço e agradecemos por isso. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jair Augusto Alexandre. Declina. Com a palavra, vereador Obadias Benones da Silva. Senhor presidente, muito boa tarde. Cumprimentar aqui os nobres vereadores, Roseli, na mesa diretora, cumprimentar o público que está aqui, o público que está em casa. Muito bom estarmos aqui novamente nessa sessão. Ontem não estive presente, estive ausente, estava em Florianópolis, vereador pastor Jair Augusto Alexandre, buscando algumas situações aqui para Criciúma. Uma delas é a reforma, a ampliação da unidade de saúde da Vila Anta. A gente está trabalhando em cima disso, e um recurso bom que a gente está buscando, mas vamos deixar para falar um pouco sobre isso mais para frente. Quero aqui, senhor presidente, cumprimentar a Vânia que está aqui, a doutora Vânia que está aqui, cumprimentar a Kelly, professora Kelly, que fizeram junto com a direção da Assembleia de Deus, pastor Roberto Ronato Weiler, que é o presidente da Assembleia de Deus, vereador Toninho, organizaram um excelente evento no último sábado, onde tiveram presente lá o doutor José Porto, ele é pastor evangélico também, advogado criminalista, o promotor doutor Samuel Delfarra, aqui de Criciúma, a doutora Neura Maria, da OAB, no Agosto Lilás, um evento, as duas vereadoras aqui, a Giovana e a vereadora Roseli, um evento que trabalha essa questão da violência contra a mulher, da violência doméstica, violência familiar. Foi um espetáculo de evento, muitas pessoas ali, é a igreja fazendo o bem, levando conscientização, informação e rompendo barreiras para falar de um tema que é tão difícil de ser falado. Temos observado a luta. Semana passada aqui, a vereadora Giovana trouxe aqui o conselho, o pessoal que vieram aqui falar sobre esta causa, sobre essa pauta, e este é o momento de falar, mas eu sempre trago também essa reflexão, principalmente se tratando de violência, pode ser na criança, contra a mulher, violência familiar, não vamos esperar apenas o mês que trata daquela situação. Acho que é um tema que tem que ser falado, ser apresentado em todo momento, em todo instante. Algo que tem que ser erradicado, tem que ser tirado, tem que ser banido da nossa sociedade, é essa questão da violência. Desde a criança até a questão da fragilidade da mulher, onde a mulher sofre. E existem, e foi tratado ali naquele nosso evento, o vereador Paulo, que trabalha essa questão também, a questão da violência psicológica. Porque a gente pensa aqui, a gente ouviu muitas coisas aqui, diante de palestras feitas aqui na Câmara de Vereadores, faladas aqui, pautas levantadas aqui, nós debatemos algumas vezes esse tema, mas as pessoas acham que isso não acontece também no mundo religioso. E acontece sim, as pessoas às vezes estão no mundo religioso, vereador Juarez, e que também ofende, oprime a sua esposa, a sua companheira, e foi tratado isso. Então eu quero aqui parabenizar toda a organização, o Departamento da Família, a ADC também, que esteve presente ali, organizando isso junto, contribuindo para que a gente possa avançar. Uma família saudável, nós teremos uma sociedade saudável. Uma família do bem, estando bem, teremos a sociedade bem também. Uma igreja saudável começa lá em casa. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez aqui deixo meus parabéns à Igreja Assembleia de Deus por ter organizado esse baita de evento. Com a palavra a vereadora Giovana Vitor Mundá. Declina. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Antes, porém, solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Antunes.
Senhor presidente, essa questão de ordem é para solicitar que a mesa diretora possa autorizar o encaminho de condolências às famílias das senhoras Yolanda Oliveira Alves, moradora do bairro Mina do Mato, e da senhora, aos familiares da senhora Dilma Coelho Tramontim, moradora do bairro Maria Céu, óbitos no dia de ontem. Obrigado. Ok, vereador. Será atendido. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Grande expediente. Requerimento 519/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao governador do estado de Santa Catarina, questionando se existe a possibilidade de construção do trevo alemão na rodovia SC-108, de frente ao loteamento Marisa, bairro Sangão. Há um grande fluxo diário de veículos que transitam pela respectiva via, dificultando o acesso dos moradores ao local, e o trevo alemão facilitará a conversão dos veículos. Se positivo, qual a previsão para a realização desse trabalho? Se a resposta for negativa, justificar. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 419/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Revitalização asfáltica da rua Clarinda Milioli de Luca, de frente ao número 840, bairro Mina do Mato. Indicação 420/2023, autor Daniel Frederico Antunes. Limpeza e poda de árvores existente na rua Jornalista Ezequiel dos Passos, bairro Vera Cruz. Requerimento 520/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar de Criciúma, Tenente Coronel Mário Luiz Silva, solicitando a adoção de medidas para combater a poluição sonora proveniente dos escapamentos abertos ou modificados de motos em circulação nas vias públicas de Criciúma, principalmente em altas horas da noite, provocando de forma deliberada barulhos ensurdecedores, atrapalhando o sono e o descanso noturno de trabalhadores e estudantes, que precisam acordar e levantar cedo para trabalhar e estudar, bem como afetando pessoas com hipersensibilidade ao som, como autista, por exemplo, e próximos aos hospitais. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Manuel Rosengue da Silva. Presidente, colegas vereadoras, vereadores, nossa audiência, muito boa tarde. Então, eu sempre procuro fundamentar aqui as minhas discussões na saúde, né? Afinal de contas, é o que todo mundo busca, né, melhorar, além da educação, segurança, enfim. Mas, atualmente, a legislação prevê no inciso 11º do artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro que conduzir veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante implica em muita multa grave. Porém, parece que isso não está surtindo muito efeito, talvez pela falta de fiscalização. Nós precisamos ter consciência do impacto do barulho de descarga aberta ou modificada nas motos e carros para a saúde mental. Estudos apontam que a exposição frequente a altos níveis de ruído causa estresse, ansiedade, irritabilidade, distúrbios do sono e até mesmo a perda auditiva e problemas cardiovasculares. Além disso, o barulho excessivo também afeta a concentração e o desempenho cognitivo. Os ruídos muito altos provenientes de motos e carros com descargas abertas ou adaptadas podem distrair motoristas, pedestres, diminuindo a atenção na estrada e aumentando o risco de acidentes, além de afetar negativamente o desempenho do motor, aumentar as emissões de poluentes atmosféricos, contribuindo aí para a poluição do ar.
Sem contar que nosso organismo interpreta o barulho como prenúncio de perigo, para que as pessoas tenham energia para se defender, suas reservas de açúcar e gorduras são liberadas. E esgotado o estoque, além das consequências que eu já citei acima, surgem cansaço, irritabilidade, estresse, falha de memória, gripe e até doenças respiratórias e digestivas. A falta de concentração pode levar a acidente de trânsito. A irritabilidade pode desencadear desentendimento e episódios de violência. Em alguns casos, modificações inadequadas nas descargas dos veículos podem afetar negativamente o desempenho do motor e aumentar as emissões de poluentes atmosféricos, contribuindo também para a poluição do ar. O barulho, em suma, tem o poder de reduzir a qualidade e a expectativa de vida. Segundo a ONU, países mais felizes são os da Escandinávia, pastor Jair, onde lá o silêncio ele é muito valorizado. Então, o que fazer? Bom, além da fiscalização por meio de ações e medidas pelos órgãos de trânsito, que, aliás, devem ser bem enérgicas e pedagógicas, temos que agir já apostando nas crianças, porque são mais abertas a lições de cidadania, assimilam rápido. Quem aprende na escola sobre poluição sonora vai virar aí um adulto mais consciente e educado. De qualquer forma, o que está impossível é conviver com essa situação. Por isso eu peço aí aos agentes da Polícia Militar, de Trânsito e demais órgãos responsáveis pela fiscalização da poluição sonora no município, que, por favor, em nome dos criciumenses, façam alguma coisa. Precisamos reduzir muito essa poluição, principalmente as provocadas aí pelas motos e carros de madrugadas. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio César Kamiski. Senhor presidente, faço a questão de ordem para convidar todos os nossos pares para no dia 24, quinta-feira, nós temos aquela audiência pública acerca da cannabis medicinal, e a Comissão de Saúde que está promovendo, gostaria de convidar a todos, pela relevância, a importância e a necessidade da presença dos vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Requerimento 521/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envie de expediente à Gerência Regional da Celesc, solicitando o que segue. Atendendo reclamações de moradores e empresários, existe programação para substituição do transformador e rede de fios localizados na rua Antônio Bongiolo, bairro Bosque do Repouso, devido às constantes quedas e interrupções de energia, principalmente nos finais de tarde e início de noite. Caso afirmativo, quando serão tomadas tais medidas? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 074/23, que autoriza o chefe do Poder Executivo a permitir o uso de espaço público pela Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma, FASC, e dá outras providências. O chefe do Executivo apresentou substitutivo global. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade com substitutivo e encaminhou às comissões de Educação, Obras e Saúde.
A Comissão de Educação opinou pela aprovação com substitutivo. A Comissão de Obras opinou pela aprovação com substitutivo. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação com substitutivo. O substitutivo global está em discussão. Não havendo quem queira discutir, substitutivo global está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei PE 078/23, que autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder o espaço público para o uso da Associação Feminina Assistência Social de Criciúma FASC e da outras providências. O chefe do Executivo apresentou o substitutivo global. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade com substitutivo e encaminhou às comissões de Educação, Obras e Fiscalização. A Comissão de Educação opinou pela aprovação com substitutivo. A Comissão de Obras opinou pela aprovação com substitutivo. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação com substitutivo. O substitutivo global está em discussão. Não havendo quem queira discutir o substitutivo global, está em votação. Votação liberada. Juarez. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PE 080/23, que autoriza o chefe do Poder Executivo a permitir o uso de espaço público pela Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma FASC e da outras providências. O chefe do Executivo apresentou o substitutivo global. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade, constitucionalidade com substitutivo e encaminhou às comissões de Educação, Fiscalização, Obras e Saúde. A Comissão de Educação opinou pela aprovação com substitutivo. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação com substitutivo. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação com o substitutivo. E a Comissão de Obras opinou pela aprovação com o substitutivo. O substitutivo global está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o substitutivo global está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 086/23, de autoria do chefe do Poder Executivo, que acrescenta o parágrafo único no artigo 12 e altera o inciso 3º do artigo 13 da Lei 7.120, de 19 de dezembro de 2017. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade, constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada.
projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei PE 089/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar o orçamento municipal no exercício de 2023 no valor de R$ 46 milhões, por conta de transposição de dotação e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Nicola Martins. Presidente, esse é um projeto, boa tarde ao senhor, boa tarde à mesa, boa tarde aos vereadores. Esse é um projeto que ficou na Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, a nosso pedido, durante uma semana, e nós pedimos a presença do secretário da Fazenda e do auditor da Fazenda, bem como do secretário de Educação, e aqui eu faço um agradecimento a eles e principalmente ao vereador Toninho, que fez essa intermediação para esse projeto vir para essa casa, para chegar a plenário um pouco mais clara a situação dos 46 milhões, e a gente faz questão de destacar o quanto é importante a transmissão das comissões por conta disso. Porque a transmissão das comissões faz com que a justificativa do secretário da Educação, do secretário da Fazenda, seja gravada, registrada e vai ficar nos anais da casa para quem tiver interesse em saber um pouco mais do motivo. Porque a hora que a gente olha o 46 milhões, realmente chega a dar um susto. E nós discutimos na Comissão de Fiscalização também a quantidade de projetos que vem de suplementação, de transposição para casa. Nós pedimos para ele, vamos fazer um planejamento melhor? Vamos trabalhar melhor essa questão do planejamento. E o próprio secretário da Fazenda deixou claro o seguinte, o nosso problema está no PPA. Nosso PPA não é bem feito. Ele deixou isso muito claro na nossa reunião de fiscalização. Nosso PPA não é bem feito. E aqui eu faço um destaque novamente aos vereadores que está aberto prazo para emendas na LDO. Por quê? Porque a emenda na LDO, ela pode alterar o PPA, ela pode fazer uma alteração de PPA e ela dá base para que depois na LOA, quando o vereador quiser colocar a emenda, tenha a base na LDO. Então é importante esse processo agora, e essa questão dos 46 milhões ficou claro para nós, são situações internas que realmente precisava fazer ajustes, por exemplo, 10 milhões da escola Caetano Ronchi, lá no São Defende, né, vereador Salésio? Caetano Ronchi, lá no São Defende, tem situações internas de FUNSAB também, para convênio que foi feito agora com a Casan para asfaltamento de vias. Então, são ajustes internos no orçamento que a gente sabe que acontece, mas que no momento que a gente olha 46 milhões dá um susto. Mas depois, quando os próprios secretários vêm aqui e faz essa explicação para a comissão, fica mais fácil de compreender. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. E esse presidente vota. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 090/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei número 7.447, de 7 de junho de 2019, e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Saúde. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. O projeto está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 093/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo a ceder imóvel de propriedade do município por meio de termo de cessão de uso de bem público ao Consórcio Intermunicipal de Saúde Macro-Sul e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Saúde. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Esqueci. Votação encerrada. Estava fazendo uma transferência bancária. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 61/23, de autoria do vereador Valmir D'Agostin, que dá nova redação à emenda e ao artigo 1º da lei número 1495, de 31 de agosto de 1979, que denomina a vila no município de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Falta o Paulo. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Nós temos diversos projetos do vereador Jair. Podemos votar em bloco? Colocar em votação se podemos votar o projeto em bloco. Então serão votados os projetos em bloco. Em única discussão e votação, os projetos de lei de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, que denomina as ruas PL 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 2023. Todos são projetos de denominação de ruas. A Comissão de Justiça, Redação, opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário. Os projetos estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, os projetos estão em votação. Votação liberada. Daniel. Votação encerrada. Os projetos foram aprovados por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 21 de agosto, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos e a todas.